Salmo de número 93, quem achar, fique de pé, em reverência à palavra de Deus, para fazermos a leitura. Salmo número 93. Assim diz a palavra de Deus. O Senhor reina, vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Amém. Podem se assentar. Vamos orar. Ó Deus, Senhor eterno, Deus das alturas, Senhor, contigo está todo o poder, toda a honra e toda a glória, Senhor. Fala agora aos nossos corações através da tua palavra. Oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, nós lemos um salmo, irmãos, e vocês sabem que tipo de literatura é o salmo? Que tipo de modelo, que tipo de formato os salmos são feitos? Os salmos são, primeiramente, canções e orações do povo de Deus. E por serem inspirados, eles se tornam palavra de Deus para nós. São palavras do povo de Deus a Deus que se tornam palavra de Deus para nós hoje. E cada salmo havia uma ocasião específica para ser usado. Havia salmos para ocasiões de lamento e havia salmos para ocasiões de louvor. Então, cada salmo havia um propósito de ser usado em algum momento. Alguns salmos estavam na liturgia do templo de Jerusalém. Os salmos também foram escritos em forma de poesia. Hoje em dia nós não lemos muita poesia, eu pessoalmente não leio muita poesia, a não ser as que estão na Bíblia, mas a gente pode comparar com a música. Porém é diferente, porque as músicas, a poesia dos salmos não é rimada como a gente vê nas nossas músicas. Ela parece que ela rima ideias. Como assim rima ideias? A primeira estrofe é através de paralelismo. Uma primeira estrofe, o primeiro verso fala alguma coisa, o outro complementa a ideia de outra forma diferente, acrescentando significado, aprofundando significado, e assim ele transmite uma ideia mais completa, mais robusta. E elas usam muito forte o uso da imaginação e da metáfora, com o objetivo de provocar emoções no leitor. Isso não significa que os salmos não são verdadeiros, por usar de uma leitura imaginativa, né? Por exemplo, a gente lê que Deus é a rocha, Deus é uma rocha. Isso não significa que Deus é literalmente uma pedra, mas as qualidades de uma rocha, sua firmeza, sua confiança, onde você, por exemplo, pode construir uma casa sem ela ser abalada. Essas qualidades da rocha são voltadas para o nosso Deus. E assim nós podemos entender de uma forma que vai além da nossa razão, mas que toca os nossos corações. Então, os salmos não expressam, a poesia não expressa a verdade através de argumentos lógicos, mas através de sentimentos e figuras de linguagem. E o salmo número 93, em específico, é um salmo de celebração, um salmo de entronização, como se fosse uma comemoração de que o rei tomou seu lugar no trono. Havia, assim, salmos usados para um rei de Israel, mas aqui nós vemos que é o próprio Deus que está sendo entronizado. Aqui é um cântico de louvor, um cântico de celebração que comemora que Deus está no seu trono. E a mensagem desse salmo é o seguinte: o Santíssimo Deus governa o cosmos, subjugando as forças do caos pelo seu poder. E o salmo começa assim: o Senhor reina. No verso 1. Nós não apenas compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, mas ele também sustenta tudo o que há através da palavra do seu poder. O que isso significa?
Deus não só criou o mundo e deixou que ele funcionasse automaticamente, tipo, colocou as leis da natureza e se separou da criação. Muito pelo contrário, ele é o próprio sustentador de tudo que acontece. Ele é o que traz a chuva. Ele é que traz as estações e os tempos diferentes. Ele que faz os nossos alimentos com quais nós nos alimentamos todo dia crescer da terra. A Bíblia nos afirma isso. E nada acontece, exceto por meio dele e por sua vontade. Deus não está desconectado do universo. Deus não está cego para o que acontece no dia a dia da humanidade. Tudo está visível aos olhos dele. E ele está intimamente envolvido na sua criação. Jonathan Edwards vai dizer o seguinte: sem dúvida, o Criador do mundo é também seu governador. Aquele que teve poder para dar existência ao mundo, colocando em ordem todas as suas partes, também tem poder de dispor do mundo e dar seguimento à ordem que constituiu ou alterá-la. Ele foi quem primeiro deu as leis da natureza e, portanto, tem toda a natureza em suas mãos. Assim fica evidente que Deus tem o mundo em suas mãos, para dispor dele segundo o seu querer. É sabido, de fato, que Deus não é displicente quanto à forma como se passam os acontecimentos e as preocupações do mundo que fez, porque não foi descuidado disso na própria criação. Como é aparente, pelo modo e pela ordem em que as coisas foram criadas. Deus, ao criá-las, cuidou do progresso e do estado futuro dessas coisas no mundo. Cuidou do progresso e do mundo. Então, Deus é o criador e o sustentador de todas as coisas. Sem ele, sem a sua ação criativa diária no universo, o universo simplesmente seria desfeito. Tudo é sustentado pela sua palavra. E continua no verso de número 1. Vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. Deus é infinito em poder, de tal forma que para Deus, todas as coisas são possíveis, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós chamamos isso de onipotência. Onipotência significa que ele faz absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Porém, isso não significa que Deus pode fazer literalmente qualquer coisa. Ele não pode pecar, tentar alguém, mentir, mudar sua natureza ou negar a si mesmo. Isso ele mesmo se afirma. Ele não pode, por exemplo, fazer com que ele deixe de existir. Ele é a própria existência. Mas, no entanto, ele pode fazer tudo quanto ele desejar, tudo quanto for da vontade dele, tudo quanto for da natureza dele, que se cumpra e que se realiza. E nada pode se opor a ele. Ele é o Deus que criou o mundo. Ele é o Deus que sustenta o mundo. Ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa. E conhecer que nosso Deus é todo-poderoso é o que nos permite dizer com fé: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O conhecimento da grandeza de Deus naturalmente produz em nós grande fé e grande louvor. Porque se Deus não poderia ter poder para atuar em nossas vidas, por que nós iríamos orar para Ele mudar alguma coisa? Se Ele não tem poder de mudar uma situação, porque oramos a Ele? Nós oramos a Deus porque nós temos confiança de que Ele tem poder para mudar situações, para mudar circunstâncias. É por isso que podemos ir para Ele, ir para esse Deus todo-poderoso e que nos ama, e Ele se tornar o nosso refúgio e a nossa fortaleza, a nossa esperança aqui na terra. Por causa desse conhecimento, o salmista louva e adora a majestade do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo a sua grandiosidade. Bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Salmo 104. E assim continua no Salmo 93, verso 2. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Absolutamente nada pode sustentar a ordem
e a harmonia do universo, a não ser aquele que o criou. Nós, como cristãos, entendemos que o universo não foi um acidente, não foi algo não planejado, sem propósito. Nós acreditamos que houve uma causa e que há um propósito na existência desse mundo. E o universo, como supõe o cientificismo e o ateísmo, eles acreditam que o universo sustenta a si mesmo. Toda essa harmonia, toda essa vida que existe aqui no nosso mundo, toda a perfeição dos astros nos céus, como se fosse tudo normal. É simplesmente uma explosão, um acidente, e todas as coisas simplesmente vieram a existir. E continuam existindo, e continuam mantendo essa perfeição. Isso não tem lógica nenhuma. Um caos, uma explosão, uma bomba não pode gerar um universo, mesmo que exploda 1 milhão de vezes. Caos destrói. Não tem como surgir ordem do caos. Então, somente Deus pode sustentar o mundo. Quem poderia se igualar a Deus? Quem poderia manter todas as coisas em ordem? É o que ele vai falar para Jó. Jó, você dá de alimento aos leõezinhos? É você que faz o sol nascer? É você que faz o sol se pôr? Quem é que faz todas essas coisas? É o Deus Todo-Poderoso, que sustenta todas as coisas. E toda essa relativa estabilidade nos demonstra a bondade e fidelidade de Deus e seu governo. Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Portanto, o que nós chamamos de leis da natureza são, na verdade, a contínua atuação de Deus em sua criação. As coisas a nossa visão não é que o mundo funciona como uma máquina gigante, mas como um rei que comanda todas as coisas e dirige todas as coisas e faz todas as coisas. Por isso nós devemos agradecer quando Deus nos envia chuvas. Por isso nós devemos agradecer a Deus pelo sol que nasce a cada dia. Nós devemos agradecer a Deus pelo alimento em nossa mesa, porque é Ele que nos dá todas essas coisas. Assim a Bíblia nos diz. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E Ele segue afirmando que Deus existe desde antes do mundo, e o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração a geração. Muitos se esbarram na pergunta, até uma pergunta que as crianças fazem às vezes. Quem criou Deus? Não, o que havia antes de Deus? Quem fez Deus? Essa pergunta pressupõe uma perspectiva limitada e finita de quem Deus é. E acaba se referindo nós temos nossa vida como referência e nós impomos nosso pressuposto a Deus, que Ele é como nós de alguma forma. Deus não é como nós, ou qualquer de suas criaturas. Ele não é algo criado. Ele criou todas as coisas. Ele é totalmente diferente. Ele está numa categoria totalmente diferente, fora da nossa compreensão. Porque nós estamos acostumados com coisas criadas e viver com coisas criadas. Mas Deus é incriado. Nada criou Deus. Nós somos mortais. Ele tem a vida em si. Nós somos dependentes. Ele é totalmente independente. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Nós fomos criados. Ele não precisou ser criado, pois sempre existiu. Ele não tem começo nem fim. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Toda essa grandiosidade desse entendimento foge à nossa compreensão. A mente humana, finita e limitada, é incapaz de compreender quão grande é Deus ou como algo, ou como um ser sempre existiu antes do tempo. O próprio Deus criou o tempo. A gente não faz ideia o que significa existir fora do tempo, mas Deus existe fora do tempo. O próprio tempo está nas mãos dele. Ele criou, é uma criação dele. E o Salmo vai continuar no verso 3, dizendo o seguinte: as águas ou enchentes se levantaram. Senhor, as águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido.
Isso parece, nesse salmo, nessa linha de raciocínio do salmo, como se as águas estavam se levantando contra a ordem de Deus. Lembra que a gente leu, o mundo está firme, a terra está firme, mas agora aparece um inimigo na história, as águas impetuosas. E elas querem se rebelar contra a ordem estabelecida de Deus e trazer caos ao mundo. Em Gênesis 1, Deus subjuga as águas pré-criacionais para que surgisse a terra firme. Como é que nós lemos em Gênesis 1, 2? A terra era sem forma e vazia. E o que havia? Trevas cobriam a face do abismo, os mares profundos. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui, esse vazio é descrito como se fosse um mar impetuoso, um mar obstinado, que é incapaz de gerar vida, incapaz de que haja existência ou qualquer tipo de vida. Mas o que Deus disse? Depois, no verso 6, Deus disse: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam em cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então aqui nós vemos em Gênesis 1, nós lemos na história, na primeira página, que Deus, através da sua palavra, subjuga a água, domina sobre a água. E fala: a água, vocês se ajuntem num só canto, e deixe a terra aparecer. Através da sua voz, através do seu comando, as águas o obedecem. Ele definiu os limites do mar, contendo sua força para que pudesse existir vida na terra. E as águas mantêm-se no lugar pelo seu mandamento. Provérbios 8, 27. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem. Então, pela ordem de Deus, nós temos praias. Isso é muito bom, né? Praia é excelente. Mas é terrível quando as águas saem da praia. Uma tsunami, por exemplo, nós vemos como é seu poder destrutivo, que sai destruindo, derrubando tudo, quando as águas fogem, da ordem de Deus, fogem ali dos seus limites estabelecidos. Como pode trazer caos? E nós vemos isso uma vez, quando Deus usou as águas para zerar o mundo, para começar do zero. Deus usa as águas para julgar o mundo. No dilúvio, Deus rompeu com o controle das águas para que elas prevalecessem sobre a terra. Gênesis 7:11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. Verso 18. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra. Então, pela ordem de Deus, não fugiu do seu controle, mas pela ordem de Deus, ele usou as águas para destruir a terra, para limpar aquele mundo da maldade humana que havia crescido e da humanidade que havia corrompido o seu propósito. Da mesma forma, Deus ordena que elas venham retroceder. Gênesis 8:1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou então um vento sobre a terra. E as águas começaram a baixar. Então, Deus não estava cego para o que estava acontecendo. Não foi um acidente as águas terem destruído o mundo. Foi propósito de Deus. Da mesma forma, Deus ordenou que a água abaixasse e ela obedeceu. Porque tudo está sob o controle de Deus. Ele reina. As águas poderosas também, como nós estamos lendo Salmos, e Salmos é poesia,
e Salmos usa de linguagem figurativa, também pode ser usada figurativamente para representar perigo ou angústia e, inclusive, descrever investidas das nações ímpias. Isaías 17:13. Embora os povos rujam como ondas encapeladas. Aqui nós temos uma imagem de como um exército, imagina uma multidão de exércitos, como se fosse um mar de gente rugindo. E a violência do mar, a violência do exército. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, fugirão para longe quando ele os repreender, carregados pelo vento, como palha nas colinas, como redemoinho antes da tempestade. Então, portanto, pela linguagem personificada usada pelas águas, que a gente vê no Salmo 93, a gente lê: as águas levantam-se, elas erguem a voz. Água tem boca? Água fala? Água não fala, está usando uma linguagem humana para o mar. E elas levantam bramidos, elas levantam gritos, elas urrem. Então nós chegamos à conclusão de que o Salmo está falando de homens, de povos, nações, que se exaltam em rebelião contra Deus e guerreiam contra a sua ordem estabelecida. De fato, o Espírito Santo, através dos Salmos, nos diz que os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu giro. Isso já é um tema que o Salmo vem desenvolvendo desde o início. Então, aqui quando nos é afirmado que as águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido, nós podemos ver como se fosse o salmista clamando: Senhor, olhe as nações, olha como elas se rebelam contra o seu nome, olha como elas se levantam e se opõem ao Senhor. O que será de nós? O que irá nos acontecer? Ou podemos dizer, há grande perigo e grande angústia. Isso nos traz temor. E como nós lemos no Salmo 2, os reis se opõem, os governantes se opõem, conspiram contra o Senhor e querem se atar às suas correntes. Irmãos, o mundo odeia Deus. Nosso Senhor Jesus também é odiado pelo mundo. E o mundo odeia a igreja. Isso é uma realidade que a gente tem que engolir. Porque a igreja nunca vai ser popular. O evangelho nunca vai ser popular. Porque o povo, os homens estão entregues a uma perversão mental muito grande. Eles não veem Deus, eles não buscam a Deus. Eles estão totalmente depravados. Deus entregou os homens a pensamentos vazios e inúteis, de tal forma que o mundo não reconheceu o seu Criador e, com a cooperação de homens perversos, assassinaram Jesus de Nazaré, pregando-o numa cruz. E assim também acontece com os cristãos todos os dias. Às vezes a gente vive uma realidade aqui no Brasil em que nós temos um conforto de sermos cristãos, mas ainda hoje o cristianismo é uma religião extremamente perseguida. As pessoas matam cristãos. E com o crescimento do Islã, até em cidades grandes, até em cidades populadas, cidades do Ocidente, estão sofrendo ataques terroristas de muçulmanos, igrejas bombardeadas, atentados contra religiosos. Isso nos mostra a fúria de Satanás com a igreja e com o seu evangelho. E assim também acontece nos nossos dias. Mas Jesus nos disse já: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Por isso também, quando Saulo perseguia a igreja, Jesus se revelou a ele e disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo a igreja. Ele não estava matando Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e estava nos céus. E Jesus afirma: eu sou Jesus a quem você persegue.
Por quê? E quando o mundo persegue a igreja, o mundo persegue a Cristo, está perseguindo a Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo aqui na terra. É isso a ênfase e isso que nos ensina esse versículo. No entanto, apesar de perigos, perseguições e sofrimentos que possam avançar sobre nós, sobre a Santa Igreja de Jesus Cristo, a morte não terá a palavra final. Porque diz no verso 4, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. O Senhor reina. O Senhor está no seu trono. O Senhor está reinando em sua majestade. O Senhor reina sobre as águas impetuosas. Ele é infinitamente mais poderoso que elas. Isso é muito claro, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra o intento dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. De forma que é plena estupidez a conspiração contra o Senhor e seu ungido. É uma guerra totalmente perdida. As águas se levantarem é algo muito orgulhoso. As águas, a criatura, a criação achar que pode se voltar contra o seu Criador e pode ficar tudo bem. É uma estupidez muito grande, é uma cegueira muito grande. O que águas podem fazer com Deus? O que o mar pode fazer contra Deus? Absolutamente nada. É uma tentativa fútil e uma rebelião inútil dos povos e nações que não se submetem ao senhorio, ao governo de Deus. Então, irmãos, obedecer plenamente a palavra, devemos obedecer plenamente a palavra. Não devemos temer nenhum mal que possa investir contra as nossas vidas. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Porque, afinal, estamos do lado do homem-deus, chamado Jesus de Nazaré. Mateus 8, 23. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, mesmo que as nações venham rugir, mesmo que os governos venham se rebelar contra a palavra de Deus, venham perseguir os cristãos, mesmo que angústias e dificuldades venham vir sobre as nossas vidas, por sermos cristãos, nada pode nos abalar, sabendo que nós estamos com Jesus, que nós estamos com o Senhor. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor reina. E no verso 5 do Salmo 93 diz: os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis, ou muito certos. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Nesse salmo, nós podemos notar que 3 coisas permanecem firmes. Se vocês notarem, como eu fiz, eu colori as palavras repetidas. Ela tem algumas palavras repetidas, como águas, firme, poder. Você vai notar que esse salmo tem uma estrutura muito bem elaborada, como se fosse um sanduíche, como a gente estudou. No meio tem as águas, em volta tem algo firme e por fora tem Deus santo, o Senhor santo, o Senhor que reina, o Senhor majestoso, o Senhor santo. E se você juntar essas partes que falam sobre coisas firmes, nós vamos descobrir que tem 3 coisas firmes: o mundo, o universo, o trono de Deus, seu governo, e agora seus mandamentos, sua palavra. Isso nos ensina que tão firme quanto o chão que pisamos, tão firme quanto o trono de Deus nos céus, assim também está firme toda a palavra que procede da boca de Deus.
Seus mandamentos estão firmes. A tua palavra está firme. E Jesus, porém, vai além e nos diz: os céus e a terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. O que significa? O mundo pode acabar. Os fundamentos do mundo podem se abalar. O mundo pode deixar de existir. Mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. E nós vemos hoje tentativas de pessoas que se dizem evangélicos de tirar parte da Bíblia, de atualizar a Bíblia, de dizer que a palavra de Deus não é suficiente, que não é para os nossos dias, que era outra cultura. Irmãos, isso é uma grave heresia, que levará muitos para o inferno, pois deixarão de seguir as palavras eternas, as palavras vivas. Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Se nós deixarmos de viver pela palavra, nós estaremos construindo as nossas vidas, como Jesus disse em sua parábola, em areia. Virá tempestade, virá as dificuldades, vai vir o juízo final e não vamos prevalecer. Mas se nós construirmos a nossa vida por algo firme, pela rocha, pela palavra de Jesus, nós vamos poder estar diante de Deus, estar diante de Jesus naquele dia, confiantes, plenos. Porque toda a palavra de Deus se cumprirá. Tudo que ele disse nas Escrituras, todas as profecias vão se cumprir. Cumpriu assim com Jesus na vida dele e vai se cumprir nos nossos dias também. Então, concluímos o Salmo com uma exaltação da santidade de Deus. A santidade nada mais é que a perfeição e grandeza de todos os atributos de Deus, que o tornam um ser único, puro e tremendo. Santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Nós temos um Deus grandioso, nós temos um Deus perfeito, um Deus todo-poderoso, e nós tememos o Senhor. E o Senhor se agrada de nós porque nós tememos a Ele, porque nós nos voltamos a Ele. E Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus. Então, eu tenho algumas aplicações baseadas nesse salmo que nós podemos aplicar em nossas vidas. É um salmo muito simples, mas é muito rico, muito profundo quando nós paramos para meditar e pensar nele. Algumas aplicações. Primeiro, renda-se completamente a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Criador. O Senhor reina. Do que adianta se rebelar contra Ele? Do que adianta não viver conforme a tua vontade? Nós não podemos enganar o Senhor. Nós não podemos fugir dEle. Todas as coisas estão na sua mão, o mundo está em tuas mãos. É inútil fugir de Deus. Se nós nos voltarmos a Ele, confessarmos nossos pecados, Ele é fiel em cumprir a sua palavra e nos perdoar. Mas se nós remoermos os nossos pecados e fugirmos da sua presença, seremos como Adão no jardim, que escondeu o seu pecado, que fugiu de Deus. E é a coisa mais inútil, mais tola, achar que é possível fugir do juízo de Deus, do castigo de Deus. Adore-o e louve-o na beleza da sua santidade. Diante dos atributos que nós estudamos aqui sobre Deus, a sua onipotência, a sua soberania sobre todas as coisas, adore ao Senhor. Fale, ó Deus, diga minha alma, quão grande, quão belo é o Senhor. Tu és o meu Deus. Segundo, obedeça seus mandamentos. Livre-se do pecado que o desanima de caminhar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando nós nos rebelamos contra Ele, nós somos como essas águas impetuosas. Nós nos ajuntamos à multidão daqueles que se afastam do Senhor. E Ele castigará essas águas. Ele prevalece. O Salmo 2 fala que o Senhor ri do intento dos ímpios. Então, nós devemos nos submeter à nossa vida, à sua vontade, ao seu querer. Mas, porém, terceiro, obedecer te custará caro. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, persevere até o fim, porque você ouvirá nos céus
Esse venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amou a sua vida até a morte. Então nós temos uma escolha diante de nós: amar o mundo, se juntar às águas impetuosas e se rebelar contra Deus, ou se permanecer firme em Cristo, na rocha inabalável, e ter o nosso Senhor, o Deus, o Criador, o nosso Criador, pelo qual nós fomos criados à sua imagem, a refletir a sua santidade, a sua beleza, a sua criatividade, o seu poder. Nós temos essa escolha diante de nós, irmãos. E eu encorajo os irmãos, eu exorto os irmãos a seguirem firmes a Jesus Cristo, a viverem como Ele, e quaisquer coisas que venham acontecer, quaisquer coisas que venham acontecer a nós, perseguição, seja insultos que venham recair sobre nós, seja exclusão que venha cair sobre nós, seja impopularidade, ou fraquezas, ou não ter tanta gente assim, que isso não venha nos abalar, não venha abalar os nossos corações. Vamos continuar seguindo o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar edificando a igreja. Vamos continuar pregando o Evangelho e fazendo a vontade dEle. Porque é melhor. Nós não devemos temer aos homens. Nós devemos temer ao Senhor. Amém? Oremos. Pai Celeste, ó Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Enche-nos, Senhor, com confiança, graça em Teu nome, Senhor, para termos a Ti, ó Deus, como nossa única esperança na vida e na morte, Senhor. E sermos Teus, Senhor, de corpo e alma, Senhor, pois somos feitura Sua, Senhor, para a Sua glória, predestinados a sermos santos, Senhor. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha limpar-nos da nossa iniquidade, Senhor, para sermos santos e perfeitos como Tu és, Senhor. Tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor, e aviva a Tua obra, Senhor. Senhor, venha nos empenhar e nos dar dons, Senhor, para poder edificar a Tua santa igreja, Senhor, para conduzir o Teu povo a seguir a Jesus e aprender com Ele, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha animar os nossos corações para lhe buscar. Ó Pai, nós Te damos graças, pois Tu reinas, Senhor. E isso é o nosso conforto, porque mesmo que o caos se levante no mundo, Senhor, mesmo que as pessoas se revoltem, Senhor, contra a Tua palavra, mesmo que as pessoas persigam a Tua santa igreja, Senhor, nós permaneceremos firmes, Senhor, sabendo que o Senhor reina, que as águas não podem apagar o Teu amor, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja, Senhor, e que os Teus mandamentos permanecerão firmes para sempre, Senhor. A oração que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.